Você já ficou travado na hora da sua venda online? Você tem medo de entrar em contato com as pessoas? Você está com aquela sensação que as pessoas não querem a sua peça, quando elas na verdade querem, mas você não manda o WhatsApp, você não faz uma lista de transmissão? O que é que está te impedindo de ter sucesso? Veja nesse vídeo agora. Já pensou, você está com muito estoque, você tem produtos para vender, mas você não consegue fazer aquilo que é preciso. Você fica naquela coisa, naquele medo, você sabe que tem que postar no Instagram, você sabe que tem que desenvolver o seu projeto, você sabe que você tem que avançar, mas o que é que está acontecendo que parece que tem uma carga que não está deixando você atingir? Isso é mais comum do que você imagina, e isso não é um problema seu, não é um problema localizado. Nesse mundo que a gente está vivendo, a ansiedade desse mundo online está nos deixando consumir. E em que sentido isso te impede? Vou lhe dar um exemplo. Você está com uma peça muito bonita e você vai passar para as pessoas essa peça. Só que aí você chega na hora do almoço e vai mandar aquele WhatsApp. Nossa, será que eu vou estar incomodando essa pessoa? Será que essa pessoa não está almoçando? Isso é um medo comum entre todos os vendedores, principalmente o iniciante. Aquele que é campeão não está muito preocupado, porque o campeão vai trabalhar em cima de metas. Aí que eu falo o primeiro ponto. Você tem que ter uma meta semanal de compartilhamento, uma meta semanal de postagem do que você vai fazer, uma meta semanal de vendas, porque isso vai balizar o seu caminho. É muito importante. Olha, metas. E nós temos um vídeo aqui no canal que ensina direitinho como você vai trabalhar em cima das metas. Esse medo que você sente das pessoas quererem rejeitar nada mais é por causa daquele modelo antigo que os vendedores faziam, aquela coisa agressiva, aquela coisa popular que o vendedor é falante, é expansivo, faz isso, faz aquilo outro. Isso, pessoal, olha, podia até ser verdade na década de 40, na década de 30, mas hoje não faz mais sentido. Então você, se for uma pessoa introvertida, como eu sou introvertido, você não tem que ter medo, porque quando você começa a dominar o assunto do seu produto, você conhece as suas peças, conhece em profundidade a sua empresa com a qual você está trabalhando, você vai perceber que isso vai lhe dar uma segurança, e essa segurança vai fazer com que você transpareça para as pessoas. Então, nesse momento, eu digo que você tem que substituir a sua timidez, a vergonha, por autoconfiança. E autoconfiança é você conhecer seu produto, você conhecer técnicas de vendas e você conhecer em profundidade o seu mercado. Olha, pessoal, eu vejo muita gente, eu falo, as pessoas estão preocupadas em comprar produto barato, estão preocupadas em tentar importar da China, estão preocupados de conhecer os 50 tipos de verniz que tem uma peça, mas quando chega o cliente e ele diz, essa tua peça está caro, eu vou conversar com meu esposo, eu vou pensar e depois entra em contato. A pessoa trava e a única coisa que a pessoa responde, tá. Pessoal, isso não funciona. Aí por que eu te falo, aquela coisa de ser falante não funciona. Quando você conhece as técnicas, quando você consegue trabalhar as objeções, as contra-objeções, você consegue fazer uma batata quente, como a gente chama, essa técnica de venda, você vai conseguir expandir o seu trabalho, você vai conseguir expandir as suas vendas. E olha, é inacreditável. Quando você começa a conversar com as pessoas, técnicas simples para responder tá caro, vou pensar, só em responder essas duas técnicas, você já consegue aumentar. Porque tirando tá caro, vou pensar, só tô olhando, só isso aí já responde quase que 80% das objeções que você vai ter durante um dia a dia da venda das suas peças. Então, aprenda técnicas de vendas, que isso vai gerar uma autoconfiança para que você consiga vender. Aí vamos para um outro ponto com relação à venda online. O que eu vou postar? Eu vejo pessoas que elas pensam que elas devem ser
uma agência de publicidade, todo dia tem que fazer uma postagem magnífica, todo dia tem que inventar algo. Pessoal, você não precisa estar fazendo isso. Às vezes tem pessoas que já estão um ano postando, você pode pegar uma postagem sua de um ano atrás, dar um tratozinho nela e reposta, não tem problema nenhum. Porque as pessoas estão pensando, e se eu postar e ninguém vê? Não tem problema, amanhã você vai postar de novo, vai postar de novo, vai postar de novo. Uma coisa eu digo para você, é muito melhor você postar 3 vezes por semana, consecutivamente, todas as semanas, do que você postar 2 vezes por dia durante uma semana e sumir. Então, olha, os algoritmos adoram a constância. Quando você está postando com constância, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai começar a atrair o público. É claro, você também não pode só postar tipo, peça preço, poste alguma coisa, poste uma tendência. Nós estamos agora praticamente iniciando o ano. Você pode colocar as tendências para o ano, as tendências da primavera, as tendências de cores para o verão, as tendências de cores do inverno. Faça uma mesclagem com relação ao seu trabalho, não apenas de ser um catálogo, de estar disparando catálogo. Eu vejo, olha pessoal, estava vendo uma mega empresa, eu estava fazendo um estudo de caso aqui, de uma grande empresa. E ela vende muito porque ela tem centenas de milhares de revendedores. Mas ela só posta catálogo. O que é a postagem do catálogo? Produto, foto de um produto, preço, foto de um produto, preço. Como coloca muita verba de marketing, acaba vendendo. Mas olha, as vendas dela também estão meio que caindo. Se você não precisa fazer isso, o que é que você tem que fazer? Você também não precisa ser ter mega criatividade para fazer a postagem. Você pode utilizar o ChatGPT, o Gemini, que hoje eu utilizo, nós utilizamos muito o Gemini hoje aqui. E você fazendo isso, você vai começar a ter ideias de postagens. Agora, cuidado com o que você coloca, porque se o seu prompt, o que é o prompt, aquele comandinho que você coloca lá, for ruim, ele vai aliviar um resultado ruim. É aquilo que a gente fala em computação. Lixo entra, lixo sai. Então você vai ter que ir refinando, você tem que utilizar no primeiro momento a sua experiência, a sua vivência, e você vai refinando o que você está começando a colocar de prompt para ter como resultados. Então, olha, não poste catálogo, faça alguma postagem que seja relevante para o seu público, tenha constância e outro ponto importantíssimo, aonde você vai postar. Não adianta você querer abraçar as 50 redes sociais que nós temos hoje. Defina 2 ou 3 e foque nelas. À medida que você vai pegando o que a gente chama musculatura, vai pegando a manha, vai pegando facilitadores, aí você vai aumentando a quantidade de redes sociais com as quais você está trabalhando. E não tente sair do seu estilo. Não é postar só o que você gosta, mas eu digo, é o estilo de como você está postando, é o estilo do que você está postando. Porque fulano vi que viralizou o vídeo, jogou um balde d'água e a pessoa caía e já saiu postando com a CMJ. Isso não funciona para vendas, tá? Isso funciona para like, funciona para engajamento, mas para venda não funciona. O que é que você tem que postar? Você tem que aprender, nós vamos falar na próxima parte, atrair, fazer um marketing de atração em cima do seu público. O marketing de atração vai atrair o seu público-alvo. É claro, se você já tiver uma verba destinada para publicidade, utilize os dois, tá? Mas, geralmente, você está iniciando, geralmente você tem uma loja, você está se posicionando, você tem que aprender a se posicionar, a virar uma autoridade. O que é virar autoridade? Vou dar um exemplo. Você pode entrar no seu Gemini, ou então no seu ChatGPT e diga, olha, eu trabalho no mercado de semijoias e gostaria de ser autoridade com relação a esse mercado. Verificando o que está acontecendo nas redes sociais e nos blogs e nos sites, quais seriam os 2 ou 3 temas com os quais eu poderia conversar ou montar um post ou um artigo para meu Instagram. Liste 15 temas desses, tá? E separe os 3 melhores. Algo nesse sentido. Faça isso que você vai ter 15 temas com os quais você vai verificar aquilo que você domina, aquilo que você conhece e em cima disso você vai poder fazer o seu trabalho de postagens, montar um reels. O que é que eu sempre digo para quem está iniciando? Pelo menos 3 postagens no feed e pelo menos um stories por dia, tá? Menos do que isso é muito pouco, mas se você fizer dessa forma, você vai começar a ter resultados bem constantes. Logo, logo você vai começar a ter 1.000, 2.000, 3.000, 6.000
30 mil visualizações. E isso é fundamental. À medida que você vai ter visualizações, significa o quê? Que as pessoas vão estar acessando o seu catálogo, as pessoas vão estar acessando o seu site, as pessoas vão estar mandando mensagens para você. Então isso funciona. Agora, cuidado quando você tem um Instagram muito pequeno. Eu vejo pessoas com o Instagram fechado, com o Instagram com 150, 200 pessoas, e está querendo fazer enquete. Não vai dar certo, a enquete vai ficar com 50%, 50%, se for um sim ou não. Então, não tente ir na moda, tá? O que você tem que fazer é fazer coisas relevantes, postar com relevância e se mostrar para o seu público-alvo. Então é fundamental. A gente tem muitas coisas com as quais você pode trabalhar com relação a isso aí, mas o primeiro passo, constância, e o segundo passo, postar coisas relevantes para o seu público-alvo. Só isso vai dar um up nas tuas redes sociais. E no segundo momento, você já começa a trabalhar uma pequena propaganda de atração, visualização de perfil, para atrair um público novo, tá? Porque se você for depender, se nós formos depender de amigos e parentes, a gente vai passar fome, você sabe disso. Mas existem algumas técnicas, algumas palavras, alguns scripts que a gente vai trabalhar muito ao longo dos cursos, ao longo dessas redes sociais que a gente está conversando com você, como você pode, inclusive, vender para a sua família. Incrível, vai conseguir vender para a sua família com um script. Ó, acompanha nossos vídeos que você vai ver que tem umas técnicas que a gente utiliza que são fantásticas. Mas pessoal, basicamente para você começar a entrar nesse mundo online é isso, tá? Na descrição tem aonde o artigo completo, onde nós falamos a todos 7 pontos para que você possa melhorar o seu trabalho no Instagram. Ok, pessoal? Até a próxima, minhas auroras.